Está entrando no ar o quadro Café com o Prefeito. São 8h33, 8h33, está entrando no ar o nosso quadro Café com o Prefeito de hoje, este sábado, 28 de março de 2015. Primeiramente, bom dia, Prefeito Jussi. Bom dia, Andréia. Bom dia, ouvintes da Liberdade FM. Prefeito, nós tivemos ontem eleição da AMOP. Qual é a sua avaliação da sua participação frente a essa entidade neste período? Uma entidade representativa, com uma representatividade muito forte, vive um momento extraordinário. Fomos convidados já há algumas semanas para compor a diretoria. Inclusive fomos convidados para ser primeiro vice-presidente lá na chapa do Amarildo. Como tinha uma outra chapa, um outro prefeito que tinha vontade de disputar e de ser presidente da AMOP, eu falei com o Amarildo, falou, senta com o prefeito e conversa com ele e componha, não tem problema em eu não fazer parte da diretoria. Mas o Amarildo insistiu na nossa permanência e conversou com o Josenei, que é o prefeito de Barganém, então ele ficaria como primeiro vice-presidente e não seria candidato para não ter o bate-chapa pela unidade que se vive na AMOP, uma entidade extraordinária. Mas no momento, em cima da hora, o prefeito de Barganém entendeu que ele não gostaria de fazer parte, mantém, é parceiro da entidade e tudo mais, mas não queria mais fazer parte da diretoria. Aí o prefeito Beto Lunite de Toledo foi convidado também, aí compôs como primeiro vice-presidente e nós ficamos como segundo vice-presidente da entidade. Eu vejo com bons olhos, dá mais trabalho sem dúvida nenhuma, porém Santa Helena também sempre à frente dessas entidades aí, sabendo dos programas, sabendo dos convênios, sabendo das participações, implementando ações aqui com base nesse trabalho também. Então vai dar um pouco mais de trabalho, mas deixamos também o Conselho dos Lindeiros, estamos ainda no consórcio de saúde e agora na AMOP também, né? Bastante trabalho, mas bons resultados. Prefeito, nós tivemos nesta semana um dos assuntos mais comentados, foi o caso envolvendo a Secretaria de Saúde e a médica Tatiane, tomando uma repercussão até nacional. Nós tivemos o afastamento da secretária durante essa semana também. Como que está essa situação? Bem pacificada, Andréia. Logo na semana passada, ainda na sexta-feira, quando fui contactado pelos movimentos sociais de defesa afrodescendente, não lembro o nome da entidade, né? Falando do episódio, falando daquilo que tinha ocorrido. E imediatamente naquela tarde ligamos para a doutora Tatiana, conversamos com ela e na segunda então conversamos com ela e com os médicos todos que estão aqui do programa Mais Médicos sobre outros assuntos, depois em especial com a doutora Tatiana por uma conversa de mais de 1 hora. O Margo e eu conversamos com ela demoradamente e à tarde conversamos então com a secretária de saúde, a Terezinha Botega. A doutora Tatiana se sentiu ofendida com preconceito racial e tudo mais pela conversa que teve a Tere com ela na quinta-feira. Eu conheço muito bem a Tere, os médicos todos que estão aqui, a cor da pele também, doutora Karina, doutora Lubdica, doutor Júlio, doutor Tiago, enfim, os médicos todos que tem aqui, e nunca aconteceu absolutamente nada de preconceito nenhum com relação a isso, e não existe, não é prática do governo, isso não se admite, não se aceita. E eu, sinceramente, eu não quis em momento algum tomar partido e fazer juízo, até para que a doutora Tatiana se sentisse bem recebida no município de Santa Helena e prestasse o melhor serviço público de saúde, que é o que nós precisamos que aconteça, que o nosso povo precisa que eu seja, né? O que a Tere teve a intenção de orientar ela com relação a alguns costumes locais, algumas formas de conduta que são praticadas aqui no nosso município, na nossa região, né? Então, em momento algum, acredito friamente que a Tere não teve intenção nenhuma de ofender, de discriminar, cor, raça, nada disso, né? Na verdade, elas não se entenderam de ordem pessoal já há algum tempo, né? E essa conversa, então, acabou culminando com isso. Eu procurei ser bem pacífico, muito paciente, muito além daquilo que é o normal, para ser bem sincero, pela repercussão que eu imaginava e acabou acontecendo desse fato, expondo o nome do município de Santa Helena. Eu acho que o que não houve foi bom senso das pessoas envolvidas em conversar com o prefeito, se fosse o caso, como de fato acabamos conversando, né?
para procurar resolver isso em casa, né? Então, foi parar numa imprensa. Eu acho que Santa Helena tem que estar na mídia, sim, mas pelas boas ações, pelas boas obras, pelos bons momentos, por aquilo que tem de bom. E não por essas situações pequenas como nós vivemos. Sinceramente, não acredito na situação de discriminação, preconceito, não acredito em nada disso que tenha acontecido. Foi um sentimento da doutora naquele momento, ela manifestou isso, não, em momento algum pedimos para ela que não fizesse denúncia nem nada, muito embora depois de um certo tempo parou os movimentos de mídia, né? Muito embora a repercussão que se deu foi muito negativa. Sobre vários aspectos, né? Alguns canais concordando com a médica, num índice bem pequeno, e muitos canais discordando da conduta e da forma como foi tratado o assunto. Mas eu acho que agora já está pacificado isso e muito bem claro o que aconteceu, e o relatório vai apurar isso. Nós tivemos aí, segundo as palavras da secretária, que ela tentou orientar e não ter uma atitude racista. Você acredita que afastar a secretária não foi uma decisão precipitada? Não, foi pactuado, inclusive, com a secretária sobre isso. Conversamos com a Tere na segunda-feira à tarde, demoradamente também, sobre esse assunto e mais alguns assuntos também. E no entendimento dela também, ela foi perguntada por várias vezes: prefeito, não é hora de eu sair? Falou: ninguém está pedindo para sair. A Tere trabalha muito na secretaria. Às vezes ela erra um pouquinho justamente em função disso, né? A secretária tem que buscar entendimento, a relação entre os servidores, a integração dos segmentos, quer seja o pronto atendimento, quer seja o balcão, quer seja as unidades de saúde, epidemiologia, quer dizer, todo o segmento, né? O papel do secretário também é fazer essa integração, e ela se preocupa muito com o trabalho, e que bom que é assim. Produziu grandes resultados, muitos avanços na Secretaria Municipal de Saúde, mas o afastamento dela se dá justamente para que não venha ninguém de fora. Nós sabemos aqui em Santa Helena como é que as coisas acontecem, mas nós temos que nos preocupar também com aquilo que é a imagem do município. Então isso foi pactuado com a secretária, houve esse entendimento, ninguém traumatizou nada, e ela entendeu que era necessário também esse afastamento para que ninguém dissesse que o relatório foi dirigido, que ela interferiu nessa condução desse trabalho. Muito embora temos aí o Dr. Joel Austin, Dr. Gerry, pessoas também, uma lisura, todo mundo conhece a conduta deles aqui, e pedimos para que o Dr. Tiago compusesse a comissão, por ser amigo da doutora Tatiana, para que também ela soubesse que aquilo que vai ser apresentado como relatório é aquilo que efetivamente aconteceu. Então não houve trauma nesse afastamento da secretária, tem muita coisa em andamento que ela, que tinha conhecimento, continua parceira, ajudando, fazendo, constantemente o pessoal ligando para ela informando, fazendo, trabalhando, está junto. Ela foi afastada das funções de secretária, mas continua ajudando lá constantemente. E é um período bem curto de prazo para isso. A Cleusinei assumiu, né? Agradecer muito a Cleusinei por ter aceito nesse momento turbulento, aceitar conduzir, responder pela secretaria. A Cleusinei tem trânsito com os servidores, com os agentes, com os ACS, as endemias, com os demais segmentos, né? E estava na composição da equipe. O trauma se daria se nós trouxéssemos alguém externo que não tinha nenhuma relação, não tivesse nenhuma ligação com a equipe da secretaria, aí eu veria como um trauma. Mas foi pegar alguém da equipe próximo dela também para continuar conduzindo os trabalhos. Lembrando a todos os ouvintes aqui da 87.9, hoje o nosso programa já tem várias perguntas. Nós fechamos o programa com todas as perguntas feitas pelos ouvintes na semana passada e também durante a semana. Então, gente, olha, eu vou pedir uma compreensão dos ouvintes que todas as perguntas feitas hoje serão respondidas no próximo sábado pelo prefeito municipal de Santa Helena, Juscelino Sotoriva. Prefeito, nós temos aqui uma pergunta de um ouvinte. Nós temos uma previsão para a criação e posterior ampliação da Fundação Cultural, já que o projeto foi solicitado em audiência pública? Sim, nós conversamos ainda na quinta-feira, quarta ou quinta-feira, na Câmara, sobre alguns aspectos voltados à cultura, ao eixo da cultura, envolvendo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Associativismo, também com a Secretaria de Educação, que é o departamento dela, né, a cultura. Ainda faltou envolver esportes, que na próxima esporte estará envolvido também. Nessa mesma reunião era para tratar justamente da criação. Estamos com o projeto de lei pronto já faz um bom tempo que está comigo. Alguns pontos que tinha lá de composição e de formatação e estrutura a ser criada pelo departamento, pelo programa
me fugiu agora a terminologia do eixo da cultura, da Fundação Cultural, e não tínhamos como concordar com a geração de despesa que ia ser criada em função da estruturação. Mas está pronto o projeto, não foi discutido naquele dia que faltou tempo para isso, mas devemos conversar durante a semana e encaminhar para a Câmara, não na próxima semana que essa que entra, mas sim na outra semana, para que seja discutido e possivelmente aprovado e criado. Mas não é o fato de ainda a Fundação Cultural não ter sido criada que os programas da cultura deixem de acontecer, muito pelo contrário. Prefeito, um empresário da cidade diz que não concorda com a situação, pois quando a empresa vai participar de uma licitação é cobrado um técnico de segurança no trabalho. Por que então que a prefeitura cobra técnico de segurança no trabalho, sendo que nem mesmo dentro da prefeitura tem alguém nesse cargo, com 600 funcionários, que seria obrigatório, pois a partir de 501 funcionários é obrigatório ter técnico em segurança no trabalho, conforme norma regulamentadora do Ministério do Trabalho no número 4. Nós temos uma empresa que executou o serviço no ano passado e ainda continua executando isso, que é a Safe Work, com atividades voltadas ao servidor público, identificando todo e qualquer ponto de trabalho com aquilo que é de atividade de atribuição e com a legislação aplicada. Nós temos técnicos de trabalho, na saúde nós temos um que está desempenhando as atividades, nós temos outras pessoas que que já têm formação para isso, que são do próprio quadro, que serão aproveitados nessa atividade, mas não é o fato de nós não termos preenchendo a vaga do técnico que não tenhamos o programa em andamento. Está contratado através da empresa que está fazendo esse trabalho e infelizmente tem algumas situações que estão na legislação que nós temos que aplicar sob o risco aí de termos prejuízo na anulação de processo estatuário e contratos também. Prefeito, ontem fui procurada pelos moradores da Associação de Moradores da Linha Gaúcha Buricá. Eles pedem um asfaltamento, um reperfilamento asfáltico naquela localidade, que segundo eles, o calçamento está bem precário. Nós temos previsão de reperfilamento asfáltico para este local? A primeira comunidade a ser atendida deve ser a Gaúcha da Buricá. Estamos comprando o produto, a CBUQ, a massa asfáltica também, e contratando a hora máquina de compactação, que é muito mais barato. Nós temos um contrato, na verdade, em vigor, com reperfilamento asfáltico, mas com um custo mais elevado. Quando nós compramos a massa e pagamos para fazer o serviço, para esparramar, ele vem para um custo aí de R$16 aproximadamente. Depende do lugar, um pouco mais, um pouco menos, depende da quantidade de massa que vai, pelo dano que tem, pelo problema que tem no calçamento, né? Então, estamos prestes a fazer o processo de compra. Ainda nesse primeiro semestre, Gaúcha da Buricá vai ser atendida com a massa asfáltica. Conversamos também, Paulo Vazato tem pedido constantemente sobre isso, o Ricardo outro dia também conversou sobre isso. Na verdade, quase todos os vereadores têm vindo conversar sobre isso, porque todo mundo tem alguma ligação com alguém lá. Mas a comunidade merece, precisa, e de fato é um dos calçamentos piores, com um trânsito muito intenso. Então, no primeiro semestre ainda será atendido com massa asfáltica na Gaúcha Buricá. Prefeito Décio Calcin, participando aqui da programação, ele falou: bom dia, Andréia, por favor, peça ao prefeito porque a demora na entrega e retirada de caçambas de entulho, mesmo com o cadastramento, que eu acho muito legal, mas demora demais. Obrigada, Décio Calcin. O Décio é um cara bastante crítico e precisamos de pessoas assim para que às vezes acelere um pouco mais os processos e pessoas que estão ligadas, né? Procurar saber, se fizer dessa forma esse serviço, ele vai dar um resultado melhor. Então, agradecer ao Décio pela participação e dizer que está normatizado agora com o sistema de agendamento e também com algumas cobranças de taxa para ocupação da caçamba, e temos mais 15 caçambas que estão sendo compradas para poder fazer esse atendimento todo. Tem algumas que não têm mais condição de uso, então tem mais 15 caçambas que estão sendo compradas aí para poder atender essa demanda toda. Em questão de alguns dias aí, nós teremos aí em pleno funcionamento isso tudo, com atendimento bem mais prestativo, muito mais pronto. Só que a partir da cobrança as pessoas vão se conscientizar um pouco mais também. O Décio trabalha mais com construção e é mais voltado para isso, para entulho mesmo. Mas algumas pessoas chamavam entulho lá para colocar sofá velho, fogão velho, galho, não era para isso, né? Então agora com essa normatização as pessoas também vão utilizar para aquilo que é a finalidade do entulho. Prefeito, falando aí desse disco entulho, nós temos também uma pergunta de um ouvinte pedindo sobre um novo caminhão de lixo,
Porque, segundo eles, esse que está, ele esparrama o lixo quando sai. Será comprado uma nova máquina, um lixeiro novo? Na verdade, muda o sistema de coleta de lixo na cidade, no interior também, né? Mas primeiro na cidade. O Leandro, era para ter conversado com ele ontem, como eu estive em Cascavel na eleição da MOP, e depois da eleição da MOP à tarde, uma nova reunião sobre o Hospital Bom Jesus. Os municípios vão ter que aportar mais recurso ainda por um certo período aí para que o Bom Jesus não feche as portas. Ampliou o serviço, melhorou o atendimento, e as prefeituras aí, pelo cálculo apresentado inicialmente, estou fugindo um pouco do assunto, mas já voltamos, André, para entender o porquê que é um assunto importante da saúde também. O equivalente a R$1 por habitante deveria ser pago pelos municípios aí para manter a estrutura funcionando do Bom Jesus. Chegamos ao entendimento que Toledo é o município que mais usa do serviço. Por exemplo, dos últimos 3 meses foram 1.700 atendimentos, 1.000 deles em Toledo e os outros 700 distribuídos pelos municípios, e alguns ainda que vêm por um acidente ou externamente que acaba sendo atendido lá. Então chegamos ao entendimento que Toledo paga 50% e os municípios absorvem os outros 50%, fica 0,66 por habitante para fazer. E essa conversa demorou um pouco na sexta-feira à tarde, então voltei, já não tinha mais, já era depois do expediente, né? Mas o Leandro foi visitar algumas cidades que têm um sistema de coleta mecanizado, e é o que nós vamos fazer em Santa Helena. Um novo caminhão deve ser adquirido também, mas esses que nós temos aqui vão ser adaptados, uma adaptação com menos de R$20 mil, onde vai ser colocado um container, e mecanicamente o caminhão recolhe o container para dentro dele sem ter necessidade de ninguém colocar a mão. Vai facilitar, vai agilizar e vai manter a cidade muito mais limpa, com uma aparência muito mais agradável. Então é uma questão de bem pouco tempo aí. Essa questão urbana, como vocês puderam perceber, a limpeza urbana já é outra, né? Já está bem diferente, está bem melhorado, mas essa questão da recolha do lixo orgânico e o reciclável também, que os containers vai ser para depósito de reciclado, inclusive da grama cortada. O pessoal que tiver grama para cortar nas suas residências não vão mais levar para os canteiros centrais, que hoje eles não têm de colocar, muito embora podia fazer lá uma composição, vai levar e vai colocar junto com o lixo orgânico, e essa recolha vai ser feita. Então a cidade vai ficar muito boa mesmo a partir de então. Então nós devemos conversar com o Leandro na segunda ou na terça-feira e implementar essa medida. São 8h50, a gente vai rapidinho ao bloco, daqui a pouquinho voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito. Voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito. Sábado, 28 de março de 2015. Prefeito, nós temos aí a situação da dengue no nosso município. Nós sabemos que Marechal Cândido Rondon está numa epidemia de dengue. Eu tenho uma ouvinte que ela quer saber como fica a situação daqueles carros amontoados na delegacia de polícia, no centro da cidade. Nós podemos ter ali um criame de mosquitos da dengue? Os agentes de endemia são constantemente lá fazendo monitoramento, aplicando produtos lá que façam o controle, mas não é suficiente. Infelizmente, nós temos aí algumas pessoas sendo notificadas. Na semana que vem eu quero uma relação das pessoas que estão sendo multadas por isso. Não foi pedido, foi determinado para que as pessoas que não fizessem controle fossem multadas, e o governo do estado não é diferente, gente. Se ele não fizer a parte dele, ele vai ser notificado daquilo que é lá uma questão de saúde pública, e se ele não tomar providência, vai ser multado. O município vai cobrar, vai lá, vai fazer o controle, vai fazer a limpeza, mas vai cobrar também essa ação do governo do estado. Então está sendo constantemente, toda semana, os agentes de endemia estão lá fazendo esse controle, aplicando produto lá para que não tenha essa proliferação. Mas é um criame, sim. Prefeito, até essa ouvinte, ela reclama às vezes do atendimento do pessoal aí da vigilância sanitária, dos agentes de endemia, que às vezes eles são um pouco mal educados, que gostaria que as pessoas, claro, têm reclamação, têm orientação para fazer, mas que sejam educados. Ela falou assim, eu posso reclamar da educação de certos indivíduos daquela entidade. Deve oferecer isso como denúncia, tanto para o ouvidor da saúde quanto para a prefeitura. Pode ligar, não tem problema nenhum, procura, a gente faz questão disso. Tem um agente afastado, justamente pela conduta que estava tendo na atividade, no desenvolvimento da atividade. A gente sabe que às vezes o momento foge um pouco da conduta que é o que deveria ser. Tenho plena certeza
com certeza não, mas convicção de que ela está com razão, às vezes quando alguma coisa acontecendo, nós precisamos saber quem, e essa denúncia precisa acontecer, que o servidor público ele precisa se conscientizar que se for às 9 horas da manhã ou se for às 5 horas da tarde, e ainda mais agora com esse período mais quente ainda de proliferação com larvas, ele tem que ter a mesma conduta, e é servidor público para atender. Claro que tem que ser recíproco, né? O cidadão também, quando procurar com respeito, com educação, que tudo vai se resolver com mais facilidade, mas não dá o direito isso ao servidor de ser mal educado com quem quer que seja. Então pode oferecer denúncia, pode mandar por e-mail para a gente, que nós vamos constantemente, a gente tem conversado, mas às vezes pode acontecer sim. Então, por favor, oferece denúncia lá que nós vamos resolver. Prefeito, eu fui procurada por uma senhora que mora há 50 anos em Santa Helena. Ela entrou em contato e pediu se não teria como pensar em um projeto de canteiros de flores da época, né, para Santa Helena. Ela falou assim, flores que se adaptam ao nosso clima e ao nosso ambiente, pois antigamente existia. Ela disse que até o pessoal poderia ajudar a cuidar mais das flores, pois ela quer sempre sair andar pela cidade no final da tarde. E ela gostaria muito de ver essas flores, enfim, embelezando a cidade. Ela também citou sobre os bags de folhas espalhados pela cidade. Ela acha que acaba estragando o visual da cidade. Está coberto, tem razão. Esses bags foi quando nós vimos, estavam instalados já. Resolveu alguns pontos em alguns lugares, mas ela tira toda a estética, né, da cidade. Você passa lá, é desagradável. Mas nós já temos uma proposta sendo apresentada. Tem um amigo nosso que trabalha no ramo, em alguns pontos, Casa Idoso, no Cristo, na Ângelo Catani, em alguns pontos públicos, para apresentar uma proposta aí de uma planta, uma flor que seja perene, né, e que tenha aí a sua floração, né, que fique agradável, fique bonito, né, porque nosso clima é muito quente, mas temos algumas flores que são adaptadas a esse clima. Então já mostrou para nós o projeto, deve apresentar isso não na semana que vem, a semana que vem vai ser um pouco mais curta em função da Semana Santa e tudo mais, aquilo que a gente deve se remeter à reflexão do que significa a Semana Santa. Então na outra semana nós vamos reunir a equipe lá para mostrar uma proposta e depois conversar com a associação comercial e abrir isso no site para consulta e audiências públicas para identificar qual é o tipo de planta a ser utilizada na cidade. Quer seja aqui no Brasil, nos canteiros, no central nem tanto, né, porque não é pouca terra aqui, não oferece essa condição. Mas em alguns pontos, na frente de loja, na frente do comércio, na frente das casas, e cada um adotar a sua planta, né, para que possa cuidar. Aí se eu quero ver, a pessoa que não cuidar a sua planta vai passar vergonha com o vizinho cuidando. Então é uma das propostas que nós vamos fazer justamente nessa mesma linha de pensamento dessa senhora. Prefeito, nós temos uma pergunta do Ademir Bernardi. Ele gostaria de saber o que está acontecendo no Jardim das Flores, em São Clemente. O que está sendo feito e o que está um lamaçal com muita água lá, prejudicando os moradores da região. Poderia ser feito um lago como em São Roque para preservar as nascentes das águas e embelezar, além de ser um local de lazer. É verdade, lá no jardim ele era um lugar banhado, né? Foi sendo aterrado, um lugar de ser de preservação ambiental, são várias nascentes lá, acabou sendo ocupado, né? Então hoje está plenamente ocupado. Alguns drenos foram feitos lá ao longo do tempo para ajudar a resolver o problema, mas não resolveu por inteiro. Então nós já temos o projeto que está junto nesse pacote aí de calçamentos com pedras irregulares que nós vamos fazer no município, aproximadamente R$1,5 milhão aí em calçamento. Entre eles está o Jardim das Flores, tanto o calçamento quanto as galerias de águas e o dreno que vai desembocar essa água que muitas vezes de nascente justamente para o rio, que é o lugar que ela deve ir. Então os projetos estão já elaborados, quase conclusos para licitação, para resolver o problema lá, tanto o calçamento nas ruas lá do Jardim das Flores, quanto a drenagem lá e canalização das águas. Outra obra perguntada por um ouvinte: estamos esperando o projeto de reformulação da Praça do Colono, que está abandonada. Falaram que seria feito aí uma revitalização e até agora nós não temos nenhum projeto. Quando será feito essa reformulação da Praça do Colono? Não está abandonada. Se você passar lá, você vai ver que a grama está bem cortada, que as árvores estão aparadas, que ela está com iluminação. Então ela está preservada. Ela não tem tudo aquilo que merece, que deveria ter na Praça do Colono, até pelo histórico, por aquilo que ela representa, né?
Tínhamos uma proposta aí de transferência da feira para a Praça do Colono, que tem essa identidade, essa característica, mas também próximo do hospital ali não é lugar para isso, né? Pois chegou-se a esse entendimento. Não temos uma proposta ainda de o que fazer efetivamente. Tinha também a possibilidade da Casa Chiro, que é um museu, se instalar naquele local. Também não é local para isso, que não tem identidade com essa atividade, né? Então nós não temos uma proposta de como fazer, o que fazer com a Praça do Colono, mas ela vai continuar sendo mantida, limpa, organizada, mas ainda precisa passar por um processo aí de transformação, que esse projeto nós ainda não temos. Prefeito, nós temos uma pergunta de uma ouvinte. Eu queria saber por que nós, professoras contratadas pela firma, não recebemos insalubridade. Se fizemos o mesmo trabalho que as concursadas e elas recebem, professoras do CEMEIS, porque isso é um direito nosso. E, se eu não me engano, teve uma pergunta parecida no programa, onde se tratava das meninas do Serviço Geral pela Costa Oeste. E o prefeito respondeu que elas teriam direito, sim, à insalubridade. As professoras têm esse direito? O que pode ser feito por essas professoras contratadas do CEMEIS? Professora, insalubridade? É isso? É, isso mesmo. A pergunta diz que as professoras que são concursadas recebem insalubridade. Bom, a mesma empresa, a Safe Work, que fez um levantamento, que trabalha também com a questão do trabalho, deve apresentar um relatório com algumas funções aí, com aquilo que é local insalubre ou não. Mas eu acho que se eu tivesse um filho num CEMEI e sendo cuidado por um educador infantil, eu não vejo como local insalubre. Com todo o respeito, gente, eu preciso ver o relatório que foi apresentado pela Safe Work, o que diz com relação ao local insalubre. Professor, educador infantil, receber insalubridade, só falta pedir periculosidade também, né, com a criança, uma criança. Olha, eu me contenho nisso que eu falei agora. Prefeito, falando aí, né, do nosso município, nós temos um projeto muito bacana e que está bem adiantado sobre a implantação do Centro de Atenção Psicossocial. Como será esse espaço no município de Santa Helena? Bem, eu já tenho, de fato, psicóloga trabalhando lá, assistente social, pedagogo, que estão com esse trabalho. Ainda não recebemos a normatização de pleno funcionamento, é porque vai ter aporte de recurso federal que vai suportar algumas despesas lá de atendimento, mas é um programa extraordinário. As pessoas que estão lá têm qualificação suficiente para fazer um trabalho de acompanhamento dos problemas sociais, de alcoolismo, de relacionamento. Conseguimos um local extraordinário, que é a casa lá do lado, em frente à igreja, da paróquia, um local grande, aberto, com muitas salas, com um ambiente muito bem preparado. O Menin fez todo o trabalho lá nos fundos de urbanização, está fazendo lá também uns canteiros, está muito agradável, muito bonito, vai ficar bem aconchegante mesmo, e um local que é uma das pessoas que precisam desse atendimento, que de fato encontrem isso. E as famílias, e quem tiver algum familiar, claro que a pessoa vai ter que querer se ajudar também, para deixar a dependência, tanto química quanto do álcool, ou qualquer que seja o problema de ordem social e psicológica que precisa do atendimento. Já estão lá trabalhando, na verdade, mas o pleno funcionamento vai se dar quando o governo do federal autorizar o seu funcionamento de fato. Prefeito Wilvo, ele parabeniza o prefeito pelo bom trabalho desenvolvido na linha Progresso. Mas, segundo o morador, ele pede se não tem como tirar aqueles montes de terra que ficaram, que está virando barro, e também vai para o meio da rua e atrapalha muito. Ontem ainda, prefeito, com aquela chuva que aconteceu, virou um lugar muito escorregadio. Teria como ser feita uma limpeza, tirar aqueles montes de terras? Eu acho bem lembrado isso. Nós temos os grupos no WhatsApp, né? Até outro dia vi uma piada lá que o rapaz conversando com a menina e perguntando o que iam fazer, outro falou, eu sou advogado, e você o que é? Sou administrador. Ela perguntou administrador da empresa, não administrador do grupo de WhatsApp. Pofa, desligou o telefone, né? Mas é uma brincadeirinha. Mas eu faço parte de alguns grupos e algumas pessoas disseram, e nós temos um dos motociclistas, né? E essa semana tem umas pessoas que moram lá, tem o Guinter, aí tem algumas que moram na Rua Pará,
e alguns transtornos com relação à chuva e ao lamaçal. Mas ali que vai para o Progresso, eu acho que o que tinha que enterrar de tubo lá e canalizar, eu acho que já foi feito. Eu acho que os excessos de terra que tem lá, que qualquer chuva acaba levando tanto para a rua quanto para as residências, que aí imaginou uma chuva forte lá, bem lembrado, Andréia, vamos pedir para que a empresa remova esse material que está sobrando, para que não fique tumultuando mais trauma do que já passaram lá os moradores do Progresso, do TM, enfim, a região toda lá. Bem lembrado isso. Prefeito, hoje acontece também no bairro São Luís o Ruas do Lazer, mais um evento envolvendo a família, os filhos, pais, no município de Santa Helena. A partir das 2 horas da tarde, a equipe toda do departamento lá, a Secretaria de Esportes, com o departamento de lazer principalmente, né, estará lá para fazer esse trabalho, né, com crianças, com jovens, com adultos. Quem quiser participar, toda a comunidade é convidada a praticar essas atividades todas que serão desenvolvidas. Um trabalho maravilhoso, está começando, as pessoas estão tomando conhecimento disso, a subsede foi muito bom, muito agradável, muito bonito. Muito embora eu acho que houve uma sacanagem lá, o Andrinho, quando cheguei lá, só tinha um moleque com camiseta do Grêmio lá, até colorado com camiseta do Grêmio lá, acho que foi o Andrinho que fez isso, ou o secretário que é gremista também, né? Mas foi divertido, gente, foi muito bom. Então quem quiser se divertir, passar uma tarde agradável, está convidado a ir até o bairro São Luís lá, para praticar essas atividades todas e integrar, socializar, conversar, bater um papo com o vizinho. Às vezes faz tempo que não conversa, faz tempo que não se socializa, é um belo momento para isso. Ok. Prefeito, nós temos neste final de semana, nós temos hoje amanhã o almoço da Alma Colorada sendo realizada no balneário, encontro de motorhomes. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a população de Santa Helena e, claro, que a população prestigie esses eventos. Ainda hoje tem lá no União também, com a Yara, lá, polenta e frango, né, um prato extraordinário também. Amanhã tem o almoço da Alma Colorada, também um almoço beneficente. E durante a semana, então, os motorhomes já estão lá. Ontem teve a macarronada do CEMEI do Vila Rica, muita gente, uma loucura, né? Preocupação, mas tudo muito bem organizado, cada disco com seu horário para ficar pronto lá para servir o pessoal. E segunda-feira, então, a gente começa aí a Semana Santa, né? Um momento aí de reflexão, de você pensar, de você remeter o teu sentimento, o teu coração para aquilo que de fato aconteceu com a vinda de Jesus, com todo o processo de flagelo, de crucificação para salvar, né? Então cabe a nós uma reflexão muito grande: quem somos, o que estamos fazendo aqui, quanto tempo vamos ficar e qual é o nosso compromisso, né? Então é apenas isso de reflexão, e que a gente viva a Semana Santa como de fato ela pede que eu seja, de um momento de reflexão, de paz interior, e da gente também procurar ser um ser humano melhor para nós e para os outros também. Então eu acho que esse é o grande momento que a gente pode viver de tudo aquilo que se passou. Já foram mais de 2000 anos daquilo que aconteceu, e nós estamos aqui e precisamos saber qual é o nosso papel, o que nós devemos fazer e o porquê disso tudo. Ok, então, são 9h07. Muito obrigado, prefeito Justo, pela sua participação aqui no nosso quadro Café com o Prefeito de hoje. Mande sua pergunta, sugestão, reclamação ou elogio. Quadro Café com o Prefeito.